Estamos prestes a ver a 31ª partida. Chris e Surin batalham pelo orgulho dos líderes das 7 maiores guildas do jogo. Surin falou com desprezo. Quem é esse? Ele é o cara classificado em terceiro lugar que eu expulsei da última reunião das 7 guildas. Naquela época, Chris sofreu uma derrota por se recusar a se juntar à aliança da guilda e foi isolado por causa de seu relacionamento com Grid. Agora é diferente. Chris pode lutar com determinação para vencer tudo sem interferência de ninguém neste torneio. Chris respondeu imediatamente que, mesmo que Zabal estivesse classificado em segundo lugar, ele ainda teria que cair muitas vezes. Certamente, a classificação não é uma medida de força absoluta na guilda. Chris imediatamente empunhou a grande espada de Grid. Assim que Surin a viu, ele ficou extremamente surpreso, pois a arma era semelhante à de Grid. Como esperado, eles estão do mesmo lado que aquele cara. É completamente diferente, a dele é um aprimoramento de mais 8, enquanto a minha agora é uma arma mais 9. Sabendo que Chris o traiu, Surin avançou, mas Chris o deteve. Surin pareceu surpreso ao desferir um poderoso ataque de espada em alta velocidade, fazendo sua alma explodir, e Grid foi capaz de bloquear o ataque com apenas um movimento mínimo. Dizem que um espadachim com uma grande espada de movimento lento não poderia fazer isso. As pessoas dizem que o movimento é a fraqueza dos espadachins que usam grandes espadas, mas agora a esgrima de Chris realmente atingiu seu auge. Antes que eu pudesse pensar em mais alguma coisa, Chris me atingiu e me segurou firme. A armadura de alma de Surin pode ser quebrada, essa espada é realmente diferente. Surin ainda disse arrogantemente que era apenas o primeiro ataque. Ele imediatamente abriu seu arco e usou a flecha da alma para os espadachins lentos. Essas flechas que saem como o vento são mortais. A maioria das habilidades de ataque não requer preparação prévia e o tempo de execução também é muito rápido. Esta é uma profissão que se concentra na competição, e a confiança de Surin é bem fundamentada. Antes que Chris pudesse fazer mais alguma coisa, Surin avançou com a teletransportação da alma determinado a encerrar a partida ali. A espada imediatamente passou pelo corpo de Chris. A poderosa espada que Chris usou para bloquear com seu corpo fará com que ele saia em breve. Em seguida, foi a ferida da alma. Chris foi continuamente atingido. Surin gritou alto que ele deveria culpar sua própria estupidez se enfrentasse ele e jogasse um ataque duplo, ele seria o que morreria. Mas inesperadamente, a grande espada de Chris desceu, sendo esfaqueado com uma ferida da alma, mas ainda tendo o poder de contra-atacar, deixou Surin um pouco surpreso. É verdade que Chris não se importa mais com a vida ou a morte. Falando nisso, Surin usou a técnica da prisão da alma, mas Chris, com os olhos cheios de intenção assassina, gritou alto: "Não baixe a guarda, especialmente ao meu lado, você morrerá." Quando Surin percebeu o que era essa pressão explosiva, já seria tarde demais. Chris usou a pressão tirânica para atacar continuamente. O vencedor final foi Chris, que também percebeu que poderia fazer mais com essa espada. A primeira rodada da competição terminou. Aqui está a rodada final dos 64 melhores. O milagre do continente, o dragão da China, Hao, o gênio da luta e o monstro que levou a Coreia ao topo, Grid, iriam se enfrentar. Hao pretendia culpar Grid por ousar sonhar em se tornar o segundo céu. Ele decidiu derrubar Grid em 10 minutos. Grid não sabia do que Hao estava falando, mas definitivamente não o deixaria fazer isso. E então, aquela frase ecoou novamente da sala de jogos do Diamond Nest. O sistema de som é realmente incrível. Eu podia até ouvir a respiração de Hao em seus movimentos. Isso é uma vantagem ao competir com a tecnologia mais recente. Ao ouvir esse anúncio um tanto ridículo, Hao avançou furiosamente. Sua espada se dividiu em 3 espadas elementais. Grid não conseguia reconhecer para onde a espada estava apontada, então não conseguia prever para onde o movimento da espada de Hao estava mirando. Como resultado, ele sofreu 2.900 de dano. A saúde de Grid estava bastante alta, então não foi muito dano,
mas a espada de Hal tem a capacidade passiva de ignorar a defesa e causar dano verdadeiro. Mas isso não foi a única coisa que surpreendeu Grid. Neste momento, o quadro de avisos mostra que os pontos de experiência do cinto de Tetnir aumentaram em 0,1% nesta partida. Grid planejou prolongar a partida para aumentar a experiência do cinto de Tetnir e dar tempo para sua habilidade de transformação em Braum retornar. Hal não era um tipo comum, ele parecia mais forte do que Vandrel ou Alexander. O segredo por trás do ataque de espada de Hal é tão incrível que é difícil para Grid prever o ataque de espada quando ele o executa. Falando nisso, Grid estava sob constante ataque, recebendo incontáveis danos. Grid estava ileso, e a experiência do cinto de Tetnir aumentou em 0,2%. Hal também teve que respeitar essa força e defesa. Agora, sabendo que Grid era um monstro, Grid tinha suportado até agora, então decidiu deixar Yagorult se exibir um pouco. Mas inesperadamente, Yagorult foi imediatamente desarmado e desativado em 12 segundos. O item seria devolvido ao inventário. As armas foram sopradas para longe, até mesmo as flechas mágicas de mãos celestiais poderiam ser lidadas pelas correntes do inferno. Grid foi atingido. Hal estava pensando na vitória, mas de repente seus olhos se encheram de surpresa. Grid acabará de tirar uma nova arma. Hal teve que recuar imediatamente, abriu o baú e colocou o equipamento, o que mesmo para jogadores de alto nível levava em média 2,5 segundos, mas para Grid foi impossível. Hal pensou que isso devia ser um erro do jogo, nunca havia acontecido antes. Hal não entendia como Grid fez isso. Neste momento, Grid falou, mesmo que ele estudasse continuamente a noite toda, seus resultados ainda eram abaixo da média. Grid entrou na universidade graças ao aprendizado na estrada, mas ainda era impossível acompanhar as aulas. Vivendo como um desempregado, Grid começou a jogar Satisfy como se estivesse escapando da realidade, mas se acostumar com isso pela primeira vez é muito difícil. Enquanto outras pessoas capturavam 10 monstros de alto nível e rapidamente subiam de nível para obter muitos itens bons, ele só podia capturar 100 monstros de baixo nível e também não conseguiu nenhum item bom. Porque para pagar a sala de jogos, tudo o que ele podia fazer na época era ajudar na construção, cavar e transportar areia no canteiro de obras. Grid estava tão frustrado que queria morrer, mas era a única coisa que ele podia fazer. Porque se algo é difícil, se você não fizer, essa pessoa não será nada. Ao ouvir essas palavras, Hal ficou atordoado. Grid havia alcançado um nível que ninguém poderia alcançar, mas ainda se recusava a parar. O que ele buscava era a perfeição, mas essa bela imagem não durou muito. Grid começou outro comercial de 5 minutos. Hal sentiu que, mesmo estando no topo, ele ainda parecia humilde. O cultivo não é apenas sobre as limitações do corpo. Mesmo que você tenha recebido resultados nobres, a humildade ainda está lá. Você não está qualificado para vencer esta partida. Hal gritou alto enquanto atacava. O ataque físico da armadura poderia resistir, mas o sopro contendo o poder mágico atribuído ao fogo era diferente. Grid teve que evitá-lo, inclinando-se para evitar. Aproveitando a oportunidade, Hal avançou para atacar. Grid sofreu uma série de danos, mas os pontos de experiência do cinto de Tetnir aumentaram continuamente. Neste momento, Hal desferiu um soco entre o corpo de Grid, mas as garras do meio-dragão foram contidas pela armadura do alvo do ataque. Elas seriam forçadas para fora. As garras de Hal permaneceram intactas, mesmo quando enfrentavam armas de alta classe, mas aquela armadura, esta foi a primeira vez que a durabilidade diminuiu desde o início. Hal se perguntou qual era a armadura de Grid, dizendo a si mesmo para não se perturbar, para não deixar as mãos celestiais e a transformação negra de Grid terem uma chance de ativar novamente. Como continuou a atacar, explosões altas ecoaram dali. Apenas 20 minutos haviam se passado e Hal atacou Grid com menos da metade de sua saúde. Hal não cumpriu sua promessa de derrotar em 10 minutos o nosso prota. Ele gritou alto, elogiando a perseverança de Grid, mas nada poderia parar as garras deste dragão.
No entanto, imediatamente recebeu 25.600 de dano crítico de grid, ativando o efeito opcional do Anel de Elphinstone, absorvendo 1.280 de saúde. Como perdeu imediatamente mais da metade de sua saúde, não esperava que Grid tivesse calculado para poder contra-atacar com precisão neste alcance, argumentando que Grid não poderia atacar para sempre. Como desferiu um soco com sua mão esquerda no meio do corpo de Grid, causando 12.590 de dano crítico, mas Grid imediatamente recuperou 8.885 de saúde, surpreendendo Hal. Grid estava equipado com a super armadura sagrada e o anel de Duran. Ainda faltavam 40 minutos antes do limite de tempo expirar. Grid continuou confiante na luta, continuando a trocar sua armadura durante o curso. Equipamentos foram trocados, incluindo técnica e força física. Como nunca pensou que perderia para um cara que nem sabia o que estava segurando em sua mão? Ridículo. Falando nisso, Hal oficialmente desistiu. Grid ficou bastante surpreso por vencer tão inesperadamente, começou a rugir alto. Por que fez isso? Ainda faltam 40 minutos. Por que continuar lutando, garoto? Por que desistir? Para aumentar percentual de experiência dos meus itens de maestria. Naquele dia, outro lado de Grid foi exposto mais uma vez para o mundo inteiro. É verdade que o talento anda de mãos dadas com a deficiência, todos têm suas fraquezas. Após uma primeira rodada tensa, o calor continuou para a segunda rodada. Agora é a luta final da segunda rodada, uma confrontação entre Damian e Regas, de habilidades com espada, resistência a ataques mágicos, efeitos de buffos para habilidades de recuperação, o jogador com equilíbrio perfeito. O primeiro é Damian, e o oponente é um jogador com uma profissão oculta desconhecida. Rumores dizem que está relacionada à profissão de avanço do 4º nível. Até agora, esta é a única profissão de artes marciais disponível no jogo, mestre de artes marciais Regas. Parece difícil lutar contra Regas desarmado, então Damian não vai ceder. Imediatamente usou toda a sua proteção para aumentar seu ataque e defesa, aumentou todas as suas estatísticas e criou um escudo mágico. Vendo isso, Regas riu alto e disse que se Damian criasse tal barreira, ele não seria capaz de penetrá-la, mas foi imediatamente atingido por Damian. Parecia que Regas estava um pouco apressado, tentou atacar por conta própria, mas foi bloqueado pelo escudo mágico absorvente de dano. Esta é a habilidade de defesa mágica mais avançada. Por outro lado, Regas foi colocado em uma posição defensiva difícil, quando sua armadura era apenas um pano fraco. O poder de ataque de Damian também é muito formidável, causando muito dano. Talvez Regas seja muito teimoso, está recebendo muito dano, mas essa ação não passou despercebida por Kraugel, que estava assistindo. Foi para drenar rapidamente o escudo de Damian com efeitos benéficos de buffos, embora tenha se lançado imprudentemente no início, foi para deixar seu oponente continuar lutando por um longo tempo, não pode usar mais feitiços de buffos de efeitos benéficos. Regas parecia confiante que apenas quebrando o escudo mágico de seu oponente, ele poderia dominar a batalha. A feroz batalha durou mais de 20 minutos, Regas gradualmente ganhou a vantagem com sua velocidade de ataque. Os combos de Regas se tornaram mais fortes e perigosos a cada ataque. Damian não podia deixá-lo fazer isso para sempre, ele precisava primeiro redefinir a situação defendendo efetivamente, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Regas o chutou por trás. A capacidade de atacar rapidamente e fortemente é comparável a Hal e as características de um artista marcial criam um poder de ataque combinado extremamente grande. A saúde de Damian estava diminuindo rapidamente, as habilidades incomuns de Regas com uma taxa de acerto extremamente alta, chutes densos e até mesmo dano extra de combos on-hit, deixando Damian sem um segundo para respirar. Seu ataque doía tanto que Damian não conseguia suportar, mas era apenas uma perda de tempo. Ambos estavam gradualmente exaustos, então decidiram terminar rapidamente aqui. Damian imediatamente usou a bênção da deusa, o sopro da deusa, recuperando instantaneamente 100% de saúde. Para a surpresa de Regas, em seguida veio a ira da deusa.
Regas estava um tanto preocupado, dizendo-lhe espere, recuperar 100% desta saúde é trapaça, mas Damian já havia desencadeado seu movimento. O vencedor final foi Damian, foi uma batalha sangrenta que durou 31 minutos, cada jogador jogou todas as suas cartas. Os boxeadores que passam pela primeira rodada à sua maneira estarão no campo de batalha final da segunda rodada. Chris enfrentará Grid. Chris perdeu um pouco de saúde devido ao investimento de todas as suas estatísticas em força, mas como resultado, seu poder de ataque atingiu seu limite. Os dois começaram a ter uma breve conversa. O criador da arma +8 é Grid, mas Chris o elevou para +9, esse é o poder do dinheiro. Grid recebeu financiamento, Chris aconselhou Grid a usá-lo para aprimorar seu equipamento. Embora seja um pouco inferior em comparação com a grande espada, Grid usará Yagorult nesta luta, pois tem muitos efeitos bastante bons. Se você tivesse ela +9, seu poder de ataque deve atingir 2500. A grande espada de Grid com 3 ataques consecutivos aumentou o dano e os efeitos opcionais. Embora Grid tivesse armadura, ainda doía terrivelmente se fosse atingido. No entanto, em termos de velocidade de ataque, a espada de uma mão de Grid ainda era superior à grande espada. Esta versão beneficia o anel de Elphinstone e a espada Yagorult, então com apenas um golpe ele terá vantagem. Mas o primeiro ataque foi neutralizado por Chris, Grid também ficou surpreso. Ele melhorou a velocidade lenta com oscilações de espada curta e eliminou movimentos redundantes ao posar. Isso era exatamente o que Grid havia imaginado se usasse a grande espada. Falando nisso, Grid foi atingido no meio por Chris. A durabilidade da grande espada de Chris diminuiu 4 pontos. Os pontos de experiência aumentaram em 0,1%. Esta foi a primeira vez que Grid foi empurrado para trás desde a mudança de sua profissão. Quanto mais você bloqueia, mais você pode aproveitar o ataque de rebote para aumentar a velocidade e a capacidade de ataque. Os pontos de maestria de item estão aumentando, mas defender diretamente é difícil. Grid continuou a receber 4.977 de dano. Chris é muito mais forte do que Hal. Um ataque normal com 5.000 de dano é igual a um monstro de nível de chefe. Agora Grid usou mísseis mágicos e avançou em direção a Chris. Este é um ataque super rápido, que não pode ser evitado. Chris imediatamente usou sua técnica para ganhar 100 toneladas de pontos em defesa. Ambos não foram levemente feridos. Grid sofreu 10.000 de dano, Chris sofreu 17.000 de dano. Grid havia ativado o efeito opcional do Anel de Elphinstone, que absorveu 5.000 pontos de vida. Com uma defesa tão forte, Grid ainda foi capaz de se defender. Ele imediatamente ordenou que sua mão celestial parasse rapidamente Chris. Chris continuou a lutar ferozmente com o fanático da batalha. A mão celestial, com 30% do poder de Grid, também foi derrotada. Este é o poder tirânico de Chris, que pode absorver uma parte do poder de todos os oponentes em um raio aumentado de 5 metros do usuário, o que significa que não apenas o poder de Grid, mas também o poder da mão celestial foi absorvido. Imediatamente após isso, Grid foi atingido por um golpe fatal causado pelo movimento louco da espada, sofrendo 8.900 de dano. No momento de perigo, Grid contra-atacou e atingiu Chris, empurrando-o para trás. Se ele fosse uma pessoa normal, provavelmente não teria sido capaz de suportar aquele ataque poderoso. Este poder de ataque era maior do que o poder extraordinário que dominou Surin. Falando nisso, as habilidades passivas de Chris são acumuladas a partir do número de ataques. A alegria do tirano foi ativada. Grid viu e determinou que o perigo se aproximava. Neste ponto, o ataque de Chris atingiu seu alvo, mas estranhamente Grid saiu ileso. Ele dissipou a alegria do tirano usando o método antigo que usou no torneio. Grid não esperava que esse movimento fosse bloqueado. Grid avançou com o máximo poder de ataque da sua espada fracasso +9, que tinha 3.682 de poder. Os ataques ferozes de Chris finalmente deixaram Grid furioso e ele contra-atacou. Embora não fosse muito óbvio, Grid gradualmente ganhava vantagem, pois ele não podia ser tão perfeito quanto Kraugel.
Chris encontrou seu próprio caminho para aumentar o poder de ataque, pensando que com a espada grande de Grid e o tirano, Chris quase alcançou seu objetivo de levar seu poder de ataque ao limite. A grande espada que Grid fez para Chris, ele pensou que era a espada mais forte, mas o produto desperdiçado é muito mais forte. A base da grande espada de Grid era originalmente desta grande espada. Em suma, o que Grid fez para ele era uma versão em massa desta arma fracassada, mas também não é falso. No entanto, se tivermos que escolher, os produtos desperdiçados ainda são melhores, e essa espada só tem um forte poder de ataque. A única vantagem que Chris tinha da grande espada foi perdida. Talvez a próxima seja a rodada final. Chris avançou imediatamente, determinado a não deixar Grid vencer. Grid imediatamente parou, mesmo que tenha produtos desperdiçados em mãos, ele ainda tem que ter cuidado. De qualquer forma, a grande espada de Chris tinha um poder altíssimo por estar mais 9. Esta batalha permitiu que Grid aprendesse muitas coisas, ajudando-o a melhorar rapidamente sua força ainda mais. Falando nisso, o golpe de Grid estava cheio de terrível intenção assassina. Chris teve que bloqueá-lo de frente. Houve uma grande colisão entre a habilidade única dos guerreiros destrutivos e o primeiro golpe da dança de Pagma. Era difícil estimar o poder de ataque de duas pessoas fortes. No segundo golpe, Grid usou a habilidade Assassinar Enlace. Grid continuou a atacar com sua mão celestial. Chris teve que usar ao máximo suas habilidades de defesa. A durabilidade da fracasso foi danificada em 20 pontos. Grid não entendia que estranho poder Chris tinha, mas não acredita que ele pretende usar todos os movimentos da espada neste combo. Por outro lado, Chris também ficou bastante ferido. A força e as habilidades de Grid eram demais para ele. Grid percebeu que este não era um oponente que ele poderia derrotar no momento presente, mas vendo o topo da montanha que ele trabalhou tão duro para escalar é verdadeiramente além da diversão. Este é o pico mais alto de Chris hoje. Ele iria tentar ganhar a qualquer custo essa batalha. A partir de então, um ataque feroz ressoou. Grid sofreu um total de 25.900 de dano. O poder é tão forte que pode se aproximar das habilidades lendárias. O movimento assassino final do terceiro nível de avanço é verdadeiramente aterrorizante. A habilidade passiva condicional dos guerreiros destrutivos, com penetração de defesa e a sinergia de dano adicional, é diretamente proporcional à capacidade de ataque do tirano. Neste momento, Grid avançou. Se tivesse sido 3 ataques consecutivos, ele teria morrido. Grid decidiu vencer ou perder a partida, mas inesperadamente Chris falou que tinha perdido essa partida e se rendeu. A partida chegou ao fim. Grid ainda parecia incapaz de lutar, mas Chris parecia cansado e disse, "Sinto muito. Da próxima vez, tentarei aguentar um pouco mais." Mas Grid estava bem na frente dele, ajudando-o a se levantar. "O que? Próxima vez? Não me procure mais, porque estou cansado de você." Então Grid venceu. Ele enfrentará Damian na terceira rodada. Até a terceira rodada, os resultados do Grupo 1 ao Grupo 6 não foram surpreendentes. Os vencedores esperados alcançaram as quartas de final, que foram Kraugel do Grupo 1 e Skull do Grupo 3. No entanto, a partida do Grupo 7 da terceira rodada acontecerá sem que nada possa ser previsto. Ponda Espanha tem sido mencionado há muito tempo como um dos 3 principais líderes do clã Overgeared e um orgulhoso guerreiro com poder de luta feroz. Já o outro player é o japonês Ketis. Assim que viu Pon, o pensamento surgiu na mente de Ketis de que os membros da associação Overgeared eram todos bonitos e elegantes. Ele se perguntou se teria que fazer cirurgia plástica se quisesse se juntar a eles. De qualquer forma, cabe apenas a ele se juntar à guilda, mas Ketis terá que provar a si mesmo que é capaz de entrar na guilda. Pensando nisso, Ketis começou a atacar Pon. Dizem que ele tem um temperamento quente, mas quando se trata do conhecimento de Ketis, é o oposto completo. Do lado de fora, Lowell estava assistindo à luta. Parece que era tudo parte de seu arranjo.
Ele precisava de jogadores talentosos para impedir que Grid enfrentasse Kraugel na luta final. Membros como Pon, que mostrou sua fraqueza quando se tornou muito famoso e familiarizado com muitas de suas habilidades, não seriam capazes de derrotar Grid. Quanto à habilidade de transformação do dragão, é bastante diferente, mas ao enfrentar Grid, ele realmente não conseguia superar sua defesa em um campo de batalha sangrento, onde há um confronto 1 a 1. A pessoa mais louca que pode fazer a diferença é o Guerreiro do Sangue. No final, não há outro personagem tão adequado para Lawel quanto Katniss. A lança e a lança perfurante eletromagnética são as habilidades mais fortes de Pon, podem causar golpes fatais nos oponentes. No entanto, ao usar essa técnica de lança, elas são fáceis de reconhecer por meio de seus movimentos únicos. Você pode aproveitar essa lacuna para atacar e tentar vencer. Neste ponto, a análise de Katniss acabou. Ele gritou alto que iria desmascarar a liderança inflada daquela gangue de fanfarrões. Mas inesperadamente, assim que terminou de falar, foi imediatamente atingido por uma lança eletromagnética, sofrendo 29.400 de dano. Katniss ficou gravemente ferido pelo golpe e desmaiou. Ele se perguntou se a lança telecinética não tinha nenhum movimento preparatório antes de lançar o movimento. Acontece que Pon mudou de arma depois que a anterior foi ineficaz. Embora os materiais necessários para fazê-la fossem difíceis de encontrar, sua eficácia em combate é muito boa. Para dominar a nova lança, Pon teve que praticar muito. Vamos falar um pouco sobre a lança de Pon, uma habilidade passiva de cavaleiro que encurta o movimento da habilidade ao montar um cavalo aprimorado. Falando nisso, Lawel estava extremamente surpreso. Ele não sabia quando Pon conseguiu uma nova arma. Ele se lembrou de que Lawel havia revelado algumas fraquezas de Pon para Katniss. Lawel também alertou que a informação, uma vez revelada, é apenas uma questão do passado, é apenas usada como referência. No momento do confronto, a fraqueza de Pon pode ter desaparecido completamente. Katniss agora estava indefeso. Ele percebeu que Grid não era o único que ele não conseguia superar, mas também havia Pon. Em seguida, vem a lança perfurante. Katniss foi derrotado definitivamente. O vencedor foi decidido. Para maximizar as propriedades do Guerreiro do Sangue, Katniss usava apenas armadura leve e não podia bloquear o movimento final de Pon. Lawel também estava indefeso. Após esta rodada, é quase impossível para alguém parar Grid. Se Kraugel quiser obter uma medalha de ouro, a única pessoa em quem ele pode confiar agora é Damian. Agora é a luta final da terceira rodada. Do outro lado de Grid estava o melhor azarão do torneio, Damian. O poder divino supremo era o inimigo natural do enegrecimento, uma clara vantagem sobre Grid. Neste momento, Grid estava um pouco sério e disse para não ceder um ao outro só porque estão próximos. Ele abriu a gema escura, seu poder maligno aumentou permanentemente em 10 pontos, aumenta 20% de chance de ataques de atributo escuro por 1 minuto. Damian também respondeu que esta era uma batalha por seu país, então ele faria o seu melhor. Damian começou a ativar a proteção divina, a encarnação da luz, a bênção da luz, a guarda da luz, a bênção da deusa. A duração de todos os bufos benéficos é de 3 minutos. Ambos decidiram lutar com força desta vez. Grid imediatamente se transformou em um estado meio demoníaco por 5 minutos para manter o enegrecimento. Falando nisso, o golpe de espada de Grid foi bloqueado. Damian contra-atacou, causando 9.900 de dano a Grid. Grid bloqueou o ataque de Damian e também causou quase 10.000 de dano. Grid também teve que admitir que seu buff tinha um poder divino terrível. Grid continuou a atacar, a deusa guardiã anulou esses ataques, mas o escudo divino de proteção absoluta desapareceria. Bloqueou quase uma dúzia de ataques de Grid. É verdade que Damian melhorou muito, mas o escudo divino protetor voou para longe. Grid decidiu continuar atacando, mas se fosse sua verdadeira habilidade, ele teria usado o escudo no momento em que Grid lançou a habilidade. Grid não entendeu por que ele usou o escudo mágico primeiro. Grid previu que Damian contra-atacaria.
claro que ele não cederia mais. Decidiu usar primeiro a ira da deusa. Grid imediatamente usou mãos celestiais para aproveitar a brecha e atacar de volta, continuando a usar a grande espada para cortar diretamente o corpo de Damian, fazendo com que ele caísse em um estado de cegueira temporária. O sangue escorreu para as pálpebras, reduzindo a capacidade de ver. A duração da cegueira não foi superior a 2 segundos. Damian teve que suportar sem hesitação. Grid adicionou outro golpe de espada, causando 16.760 de dano, mas a habilidade de cura de Damian recuperou 5.000 de sua vida. Um ataque pode derrubar 25% da vida. Esta foi a primeira vez que Damian testemunhou um dano tão grande sendo causado a ele enquanto estava em um estado com efeitos de buffos benéficos de altíssimo nível. Mas isso não foi suficiente para Grid, há também aquela habilidade de cura incomparável. Grid se perguntou se deveria se preparar para uma longa batalha. E assim, Grid continuou a atacar, a pontuação de proficiência com a espada das mãos celestiais também aumentou, mas Damian começou a contra-atacar novamente. É a magia de luz dos sapatos sagrados, causando muito dano a Grid. Por causa de sua alta defesa física, Grid sabia que Damian miraria no ponto fraco de baixa defesa mágica. Assim como Grid pensou, a magia sagrada do Cavaleiro Sagrado Médio também era um veneno para Grid em seu estado enegrecido. E agora Damian se recuperou novamente. Quando Grid não pôde atacar, não era hora de Grid ficar animado. Sobre o aumento dos pontos de experiência do uso de itens, se tivéssemos que lutar uma batalha longa neste jogo, a única pessoa em desvantagem seria Grid. A única coisa que pode penetrar na capacidade de cura e defensiva é causar um golpe fatal poderoso. Fazer isso é extremamente perigoso. Grid pensou que esta luta seria simples de vencer, mas ele não esperava que fosse tão difícil. Se fosse assim, Grid lutaria feliz contra Damian nesta batalha. Neste ponto, Grid atacou Damian, causando dano de ataque físico a todos os alvos dentro de um raio de 1 metro e reduzindo a velocidade de movimento do alvo. Agora, os movimentos de Damian eram mais lentos que os de Grid. Se ele continuasse parado assim, só poderia morrer. Nesta situação, a eficácia dos itens de Grid será mais otimizada nos últimos 10 segundos do efeito da runa negra. Grid precisava derrotar Damian imediatamente. Grid imediatamente despejou toda a sua força no movimento de onda assassinar enlace, ignorando completamente a capacidade de defesa do alvo e causando dano de até 2000% do poder de ataque físico. Esse movimento causou 46.000 de dano a Damian, mas para Damian, usar o escudo da luz sagrada fazia sentido. Damian não poderia derrotar Grid com seu poder mágico, então ele usaria a espada como um meio de contra-ataque. Neste momento, Damian usou um movimento de invulnerabilidade divina, refletindo o dano de ataque de Grid e causando 31.050 de dano a Grid. Esta é uma habilidade de reflexão de dano, diferente de contra-ataques que protegem e respondem ao dano. A reflexão de dano é uma habilidade que é ativada no momento em que o inimigo ataca o usuário com essa habilidade. Embora não fosse difícil de usar, era imprudente e arriscado contra-atacar o dano que Damian recebeu. Claro, para fazer isso, o usuário precisa receber dano do oponente primeiro. Grid foi atingido por um golpe fatal, mas tinha invulnerabilidade. Quando sua saúde foi reduzida ao nível mínimo, ele poderia anular todo o dano por 5 segundos. Grid se sentia muito mal agora. Uma de suas vidas foi perdida. Além disso, a única maneira é ir para o céu. Por outro lado, Damian estava usando a habilidade Sopro da Deusa para restaurar completamente 100% da saúde perdida. É verdade que as habilidades de cura e efeitos de buff da profissão de Papa são extremamente irritantes, mas estranhamente a expressão de Damian mudou porque ele só podia recuperar 50% de sua saúde. Ele imediatamente se virou. Havia aquela espada vermelha. Parecia que tinha algum efeito de debuff em Damian. E a Gorut causa um efeito de ferida profunda que reduz a cura do alvo em 50%. Para poder refletir esse dano único que Damian suportou ao se recuperar até que Grid usasse a habilidade Assassinar Enlace Suprema.
Agora que a técnica de reflexão de dano se foi, Grid se sente mais seguro. Grid estava determinado a derrotar Damian o mais rápido possível. Depois de dizer isso, ele avançou com toda a sua força. O perigo agora era de Damian, porque a duração do buff benéfico havia terminado. Esses 5 segundos restantes seriam os mais assustadores para Damian, porque Grid desencadearia todo o dano que tinha em Damian. Atacado pelo ataque combo, Damian sofreu inúmeros danos. No final, ele foi derrotado. Grid arriscou sua vida e sua pequena saúde para atacar o Papa e obter a vitória no final. Mas Damian também não ficou triste com isso. A pessoa que lhe deu motivação até agora, uma grande força, Grid é um deus no coração de Damian. Falando nisso, o cinto Taira cresceu de épico para mítico. Este é o cinto mágico único do Visconde Vampiro Taira. Se a raça atingir o nível lendário, o usuário pode convocar o Visconde Vampiro Taira para a batalha. No entanto, atualmente, o poder de Taira e seus efeitos benéficos associados à antiga gema escura ainda não foram ativados. Talvez devido ao princípio de funcionamento da habilidade imortal, ele só foi ativado quando Grid estava prestes a morrer. Para usar o efeito de poder de Taira, sua saúde deve estar abaixo de 10% e a invulnerabilidade não deve estar ativada. Portanto, ele precisará calcular a quantidade de dano que recebe com precisão ao lutar. Neste momento, 2 pessoas se encontraram do lado de fora. Damian pensou que se Grid quisesse, a partida teria terminado rapidamente, mas ele sabia que Grid fez isso para preservar a reputação de um papa como ele. E Grid realmente teve dificuldade em não usar aquele ataque, mas na verdade apenas para adicionar um pouco mais de experiência ao uso do item. Quando o tempo livre das crianças terminou, Damian queria ir para Heidan, para defender Isabel e para servir o santuário lá por Grid, mas os olhos de Grid estavam sérios agora, dizendo a Damian para continuar servindo ao seu senhor. Ele não é adequado para a aposentadoria. Damian viu isso e teve que desistir de sua ideia. Com aquele olhar, parecia que mesmo quando morresse, ele não poderia desistir de sua posição como papa. Foi então que o último dia do torneio estava prestes a terminar sob um pôr do sol brilhante. Como esperado pelos organizadores, os 3 semifinalistas foram decididos rapidamente. A primeira pessoa a avançar para as semifinais é Kraugel da Rússia, o segundo é Skull dos Estados Unidos e o terceiro é Din do Canadá. E nesta quarta partida, o proprietário da vaga restante aparecerá da Guilda Overgiared. Pon da Espanha e Grid da Coreia. Um dos 2 avançará para as semifinais. Não importa quão forte seja o movimento especial de Pon, ele ainda tem fraquezas. Então, Grid descobrirá e vencerá. Os 2 estão lutando um contra o outro sem parar. É tão rápido. Fique parado e me deixe lutar, Grid. Não entendo quem está se movendo mais rápido agora. Pon está até montando um cavalo. Grid deveria se orgulhar desse elogio ou ficar chateado. Incapaz de deixar Grid continuar desviando, Pon decidiu usar a lança sonora, mas a mão celestial prendeu as pernas do cavalo. Foi por isso que Pon caiu do cavalo. Grid mirou no cavalo, fazendo com que ele não pudesse se mover. Essa é a principal força de ataque, mas também a fraqueza do cavaleiro da lança. Se ele cair do cavalo, os atributos gerais de Pon cairão. Pon está em perigo. Se você está usando uma armadura tão grossa, deveria prolongar a batalha um pouco mais. Por que você roubou meu cavalo? Você já me subestimou demais, Pon. Se você cair do cavalo, será como um peixe na tábua de cortar. Ainda há pessoas esperando, então vamos terminar rapidamente. Ao terminar de falar, Grid avançou em Pon com a espada de Pagma, onde assassinar Enlace. Pon oficialmente foi derrotado. Grid avançou para as semifinais ao descobrir rapidamente as brechas de seu oponente. Fora do jogo, Pon estava repreendendo Grid. Se fosse um cavalo Pegasus ou um cavalo espiritual, ele teria sido capaz de atacar Grid um pouco mais. O patrocinador de Pon também estava assistindo.
Como Grid terminou a batalha tão rapidamente, Grid sorriu e disse que a sala de jogos do grupo G1 daria aos jogadores um presente de agradecimento gratuito todos os dias que eles entrassem lá. Quem sabe, talvez o Pegasus alado apareça lá. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Pom mudou completamente. Ele teve que comprar aquela sala de jogos imediatamente. É verdade que quando você vê dinheiro e vê benefícios, seus olhos se abrem imediatamente. Volte para a arena. Como previsto por Peak Sword, os candidatos finais foram decididos muito rapidamente. Com um poder de ataque avassalador, Kraugel derrotou Skull e avançou para as finais. Vander também é uma figura especialmente notável que subiu para o quarto lugar do Canadá. Eles enfrentarão Grid nas semifinais. Dean do Canadá foi derrotado muito rapidamente. Grid venceu. Ele irá direto para as finais. Grid gastou muita energia lutando contra oponentes fortes no círculo exterior. Felizmente, esta rodada é mais leve. Um cara chegou às semifinais e Grid não aguentou depois de apenas alguns golpes. A pontuação de experiência de Yagorut é 98,3%. Grid estava preocupado que seu ranking não aumentasse porque Dean era muito fraco, não o suficiente para aumentar seu ranking a tempo de lutar contra Kraugel nas finais. Provavelmente, isso mostraria muito no final. Mesmo assim, Lawel ainda não conseguiu impedir Grid de chegar às finais. Que episódio insano, galera! Meu Deus, não consegui respirar várias vezes aqui. Pessoal, quem quiser doar para o canal, qualquer Pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho, vocês não têm ideia. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap. Agora que são as finais, Lawel não pode mais calcular tudo. A medalha de ouro restante só pode depender de Kraugel, já que a droga seria usada como uma arma de negociação. Não havia como haver comercialização. Se Kraugel quisesse aquele remédio, ele teria que oferecer um preço digno dela. Kraugel não decepcionaria seu país, pois isso deixaria sua mãe triste. A imagem de sua mãe apareceu novamente. A mãe de Kraugel o protegeu sozinha todos esses anos, com suas mãos fracas e corpo fragilizado. Ele esperava que sua mãe acariciasse sua cabeça novamente. Kraugel encontrará aqueles dias calorosos para ajudar sua mãe a se lembrar, mesmo que tenha que dar tudo o que tem. E é hora das esperadas finais de PVP. Há nomes para esse jogador, lenda invencível, ele é o ápice dos 2 bilhões de usuários, primeiro lugar no ranking geral. Era Kraugel da Rússia e ele está criando uma onda de excitação sem precedentes entre os fãs, com resultados muito superiores aos anteriores. Grid estava ali como o último jogador que poderia parar o extraterrestre antes do primeiro e único Kraugel lendário da Coreia. Os dois se olharam seriamente, determinados a vencer o título de jogador mais forte neste torneio. Kraugel também decidiu que não perderia para Grid desta vez. A partida começa oficialmente. Grid imediatamente usou a técnica da espada Pagma. Do outro lado, Kraugel respondeu com luz branca, a habilidade central do espadachim de roupas brancas, ajudando a atacar. De repente, aumentando a velocidade de movimento junto com a capacidade de se esconder sob a luz solar forte. Nesse momento, Grid descobriu que sua magia estava aprimorada em um piscar de olhos. Kraugel apareceu diante de seus olhos. Ambos os lados colidindo, os ataques eram quase invisíveis para quem assistia. Embora Kraugel tenha bloqueado todos os ataques de espada, os ataques de espada de Grid se tornaram mais afiados e ágeis do que antes. Kraugel também percebeu que essa espada se tornará muito mais sofisticada e poderosa do que antes. Grid ouviu que Pierro havia melhorado muito em comparação com seus dias como espadachim e até tinha qualificações para se tornar um santo da espada. Kraugel provavelmente estava no mesmo caminho que Piaro. Grid lutou com todas as suas forças, mas Kraugel desviou sua trajetória e enfraqueceu seu poder. Ele é um monstro.
Falando nisso, Grid usou mãos celestiais. Parecia que Grid estava em desvantagem nessas batalhas com ataques físicos. Ele se perguntou se teria vantagem em termos de equipamento. Grid usaria primeiro o efeito de supressão de brilho para prender Kraugel e depois atacar, para que ele não pudesse desviar. Mas estranhamente, Kraugel foi capaz de neutralizar o efeito deslumbrante. Ele experimentou mais batalhas de vida e morte do que qualquer um, é claro, graças a isso, também tinha os melhores itens. Num instante, a lâmina estava bem na frente de Grid, mas ele também bloqueou aquela espada. Os pontos de experiência de Yagoruta aumentaram em 0,1%. É um item de primeira classe que lhe dá mais experiência depois de apenas lutar. É verdade que o dano de Kraugel é muito forte de qualquer maneira. Se isso continuar, a Yagoruta irá treinar e se tornará mais poderosa. Grid pretendia prolongar um pouco mais a partida. Os dois colidiram novamente, mas Grid foi esfaqueado pela adaga de Kraugel, sofrendo 2100 de dano. Kraugel mirou em ativar a habilidade secundária mirando o coração, mas aquele tapa-olho e espada eram realmente itens incomuns. Por causa deles, Kraugel não pôde atacar como esperado. Grid continuou a receber outros danos. Kraugel estava atacando de muitas maneiras diferentes. Felizmente, Grid havia aumentado o nível do cinto de Taira. Era quase um grande negócio. Falando nisso, Grid sofreu 4.900 de dano. Sua fraqueza foi exposta. O terceiro ataque, o White Phone, será o golpe fatal de Kraugel. Em seguida, Grid não hesitou em equipar imediatamente o Anel de Dora. Como esperado, Grid foi atingido pela espada afiada e sofreu 12.900 de dano. O efeito opcional do Anel de Dora restaura instantaneamente 6.450 de vida. Mesmo que tenha se recuperado, Grid ainda sofreu um terrível dano. Agora, Grid precisava equipar imediatamente a arma auxiliar. A grande espada de Grid mais 8 ativou o efeito opcional. O poder de ataque base aumenta em 30%, o poder de ataque da habilidade aumenta em 20%, incorre em penalidade ao usar duas espadas, só pode ganhar 50% do próprio poder de ataque básico. A grande espada tem a mesma velocidade de ataque que uma espada longa. Kraugel não entendia o quão alta a agilidade de Grid tinha que ser. Inconsciente de seus pensamentos, Grid entrou na postura de onda assassinar Enlace, mirando a habilidade no alvo e ignorando a defesa. Kraugel sentiu que o perigo estava próximo. A habilidade de contra-ataque normal de Kraugel foi repelida pelo ataque do assassinar Enlace, portanto, Kraugel não pôde contra-atacar no momento. Mesmo que pudesse usar seus super sentidos para evitar esse movimento, havia a possibilidade de que esta seria uma longa batalha, então Kraugel teve que economizar. Se assim fosse, Kraugel teria que atacar mais rápido para que fosse difícil para Grid executar um movimento assassino. Mas Grid só viu isso como uma partida de treino. Kraugel estava agora surpreso porque não conseguia causar dano a Grid. Aconteceu que ele usou uma mão celestial para bloquear o ataque de Kraugel e agora Grid apareceu cheio de intenção assassina, o que era um movimento extremamente mortal. Kraugel não teve tempo para resistir mais e imediatamente sofreu todo o dano do movimento. O assassinar é uma habilidade de balanço de espada que é difícil de contra-atacar, pois é implantada do ponto cego do oponente sem preparação. Kraugel não esperava ser parado por Grid. Talvez Grid não tenha esquecido as experiências que teve naquela época e previu contramedidas para possíveis situações. Nesta situação caótica, parte da saúde de Kraugel é restaurada graças ao efeito da maldição do Rei Troll. Mesmo depois de enfrentar vários movimentos, Kraugel não pôde adivinhar com confiança o quão mais forte Grid havia se tornado em comparação com antes. Incapaz de especular, Kraugel decidiu jogar fora todos os números que havia previsto e se preparado antecipadamente, determinado a lutar com todas as suas forças. Com uma diferença atual de 40 níveis e mais de 15 títulos, Kraugel rapidamente voltou para a partida, mesmo que tenha levado um grande golpe como agora. Grid não sentiu que na vantagem. Ele precisava preparar um plano de contingência. Ele precisava de algo sólido.
Preparar a combinação certa de equipamentos agora era apropriado. Como esperado, Grid foi atingido pelo ataque ascendente da toupeira. Grid caiu inconsciente, mas resistiu ao efeito adverso. Grid é forte, mas eu sou mais forte. Quem está se beneficiando sou eu. Mas os olhos de Kraugel estavam atentos. Será que ele realmente achava que era tão forte assim? No momento em que Grid percebeu algo, foi imediatamente atingido pela espada celestial. Grid não podia acreditar que com aquele golpe de espada, o poder repeliu os movimentos mortais de Grid e também causou danos através da armadura. Dizendo isso, Kraugel continuou avançando usando os 100 passos de luz e a espada meteoro. Os 100 passos de luz fizeram o ar flutuar dramaticamente. Foi descoberto que o poder mágico não tinha efeito. Agora, se Kraugel escapasse, Grid não seria capaz de alcançá-lo. Ele só poderia usar os olhos de Rex com a máscara Lágrimas de Sangue. Esta era a habilidade que uma vez fez os ouvidos de Kraugel latejarem e o fez perder o equilíbrio, causando a destruição da espada de Kraugel. Kraugel estava determinado a não deixar Grid fazer isso de novo. Nesse momento, uma explosão alta ecoou. A saúde restante de Grid era de apenas 30%. Sua capacidade de defesa era proporcional à sua capacidade de ataque e à quantidade fixa de dano causado. Um poder terrível. Se não fosse pelo equipamento defensivo muito bom, a partida teria terminado mais cedo. Neste ponto, Kraugel lembrou a Grid que algo estava errado. Parecia caótico. Grid rapidamente se virou, mas a mão celestial foi suspensa e a ativação da combinação de itens foi cancelada. Grid não tinha espaço para combinar equipamentos. Se isso continuasse, a única maneira para Grid ganhar vantagem seria sua forma demoníaca. Mas os pontos de experiência de Yagoruta agora estavam em 99%. Só precisava aguentar mais 50 ataques para progredir para o rank lendário. Então as chances de Grid de vencer seriam maiores. Quando escurecesse, a vitalidade diminuiria acentuadamente. Nesse momento, Grid não teria vitalidade suficiente para suportar mais 50 ataques e depois progredir para se tornar mais forte com a sua espada Yagoruto. Portanto, Grid primeiro teve que aguentar o máximo possível. Então ele poderia escurecer. Esses pensamentos de Grid não escaparam dos olhos de Kraugel. Ele também pensou que Grid parecia estar mirando em alguma estratégia que envolvesse uma batalha longa. Mas ele também não tinha motivo para ceder. Kraugel estava determinado a vencer rapidamente. O próximo movimento era destruir a espada. Esta era a esgrima única que Kraugel havia aprendido no continente oriental. Pode-se dizer que este movimento de espada destrói o mundo e destrói a terra. A partir daqui, a chuva de espadas e trovões cobriu tudo. Não havia onde se esconder. Este era o movimento final da espada para decidir a classificação geral total neste torneio russo. Não havia outra maneira. Grid teve que escurecer e usar a ira do ferreiro. Ele gritou: "Você está tentando me forçar a desistir?" Sonhando em receber mais 50 ataques para evoluir. A partir daí, Grid ativou o efeito do título secreto do herói, ativando a habilidade de prestígio. A capacidade de defesa de todos os inimigos dentro de um raio de 50 metros é reduzida em 50% por 10 segundos. O próximo é a velocidade do corpo, movendo-se sem parar, matando continuamente. Esta é a escuridão com todos os efeitos benéficos. Grid apostou na vitória ou derrota atacando Kraugel. O poder era tão terrível que fez a mão de Kraugel ficar dormente. Ele já sentia o perigo se aproximando. O poder de ataque de Grid não era mais o mesmo de antes. Kraugel foi forçado a usar a habilidade à vinda do Tigre Branco, mas Kraugel também teve que suportar muito dano continuamente. Com apenas esse movimento, Kraugel só tinha 20% de sua saúde restante. Embora as partidas nas rodadas anteriores tivessem uma diferença entre os movimentos de habilidade, o poder desta vez era grande demais. Uma vez que você caia, é muito difícil voltar para a partida. Portanto,
Kraugel teve que se esforçar mais. Ele imediatamente partiu para o ataque. Os dois lutaram ferozmente, sons de choque ecoaram por toda a parte. Mas o poder de ataque de Grid era muito forte. A resistência de Kraugel estava se esgotando rapidamente. A força estava além das expectativas de Kraugel. Após o confronto anterior, Grid havia melhorado bastante, mas talvez ainda estivesse alguns passos atrás de Kraugel. Nesse estado de estar pronto para lidar com todos os riscos, esse poder dele é algo que Kraugel pode controlar completamente. Até agora, o poder de Grid havia sido totalmente desenvolvido, então não havia mais surpresas. Grid havia se esforçado muito o tempo todo. Kraugel observou isso, mas ainda estava confiante em vencer. Apenas o toque mais leve desse movimento de espada poderia fazer Kraugel perder o equilíbrio. Este é um perigo ao qual ele precisa prestar atenção. A mãe de Kraugel ainda estava esperando em casa. Ele não podia permitir que o fracasso acontecesse, imediatamente usou seus sentidos aguçados. Ataque, poder, velocidade, todos aumentaram dramaticamente. Grid não entendia como ele podia se esforçar tanto. Grid não tinha absolutamente nenhum espaço para procurar a fraqueza de Kraugel nessa posição defensiva. Grid se preparou por meses com treinamento árduo para lidar com Kraugel, mas a recompensa agora é apenas uma leve vantagem no início da partida? Neste momento, o movimento da espada de Grid não conseguia alcançar Kraugel de jeito nenhum. Parecia que ele estava ganhando a vantagem com seu ataque combo, e mesmo que tenha usado sua técnica suprema, a transformação demoníaca, Grid ainda era empurrado para trás, não tinha poder suficiente, incapaz de responder. Pode-se dizer que este é um desafio mais difícil do que nunca, pois ele tem que enfrentar o melhor jogador entre 2 bilhões de jogadores. Esta poderia ser uma grande jornada para Grid. Ele fez da Coreia terra abundante de Satisfy, o único candidato a ter condições de obter todas as moedas de outro, dentre todos os 32 países. Todos que o conhecem sabem que ainda não acabou. Ele é um cara que sempre vence quando enfrenta oponentes mais fortes do que ele. Deu seu melhor até o fim, Grid, você é sempre o mesmo. Até as inúmeras falhas anteriores se tornaram o caminho que ajudou o Grid a avançar. Seus companheiros de equipe que promoveram e apoiaram Grid no mundo exterior estão assistindo e torcendo por ele de todo o coração. Jishuka torcia pelo seu companheiro como nunca havia feito. O público estava completamente dividido. E não vamos esquecer de sua família. Este foi o esforço de Grid. Contém o apoio de todos, pessoas que sempre o acompanham em seu caminho para a maturidade. Esta foi uma partida difícil. Grid se perguntou se ele tinha esperado e praticado por todo esse tempo e ainda não conseguia alcançar aquele vasto céu. Neste momento, ele ativou o ataque Devil's Blood Tiar, aumentando o poder de ataque em 50% por 5 segundos. Grid nunca desistiu, nem por um segundo. A imortalidade também se ativou. A pessoa que se torna uma lenda não será capaz de morrer facilmente. Sua saúde será reduzida ao mínimo e evitará todo dano por 5 segundos. Hoje ele está determinado a alcançar isso. Sendo atingido pelo movimento de Grid, a durabilidade da White Fang foi reduzida em 30%. O potencial de dano é muito grande. Esta técnica de espada é completamente incapaz de lidar com Grid. Parecia que tinha acabado, mas ele continuou a perseverar sem parar. Kraugel não tinha ideia do quão maravilhoso tempo ele tinha tido, mas a duração da invulnerabilidade é apenas 5 segundos. Então, este é o golpe final desta batalha? Esta foi uma habilidade com grande poder que Kraugel nunca tinha visto antes. Se você apenas for atingido, tudo acabará. Kraugel também teve que usar todas as cartas que tinha. É o super sentido de invulnerabilidade por 5 segundos e super sentidos por 6 segundos. Apenas superando esse perigo, Kraugel acreditava que venceria. Invulnerabilidade por 4 segundos e super sentidos por 5 segundos. Invulnerabilidade por 3 segundos e super sentidos por 4 segundos.
Invulnerabilidade por 2 segundos e super sentidos por 3 segundos. Neste momento, Kraugel descobriu algo. Era Grid usando lanças voadoras. Imediatamente, Kraugel teve uma lança perfurando seu peito, mas ele apenas sorriu e disse: a habilidade de arremessar lanças? Há alguma carta que você ainda não usou? Este é verdadeiramente um grande esforço, mas eu nunca falhei no duelo. Em segundos, invulnerabilidade por 1 segundo e super sentidos por 2 segundos. A imortalidade se foi, e super sentidos por 1 segundo. O tempo de imortalidade acabou. Agora era a hora de Kraugel usar seus super sentidos. O conjunto ótico. Assim que os super sentidos terminaram, Kraugel emergiu da dimensão final. Você não tem mais nada pelo que lutar, não é mesmo? Mamãe, eu voltarei com a vitória em breve. O período da ativação da habilidade Transformação Demoníaca também acabou. Grid se perguntou se não havia mais nada a ser feito neste momento. A voz ecoou: você causou muita confusão. Acha que é aceitável usar apenas este corpo? De fato, vejo que você ainda tem muitas deficiências. Grid ficou chocado ao ouvir isso. Aquela pessoa não disse que acordaria no próximo ano? No momento em que a lâmina estava bem na frente de Grid, foi quando a alma de Brown, que perdeu a maior parte de seu poder durante o fechamento dos portões do inferno, foi despertada. Falando nisso, a espada atingiu Grid bem no meio do rosto, mas o caminho da espada ainda estava bloqueado pelo escudo de Brown. Grid riu alto e estava certo de que venceria. Brown no corpo de Grid falou: quem é você de novo, garoto? Você tem muitos talentos fofos, não é? Grid ouviu esse incentivo sem parar. Droga, agora é a hora de rir? Estou com pressa, use magia rapidamente. Mas Brown respondeu: você usou a maior parte de sua mana, então por que reclamar agora? Mas tudo bem, enfrentar este garoto é o suficiente. Sentindo o perigo se aproximando, Kraugel imediatamente usou o ataque Rugido do Tigre. A onda de energia irradiada com o som, quando atingiu seu poder máximo, quase paralisou o corpo de Grid. É como o encontro do gelo e do fogo. Aqui, uma explosão alta ecoou. Kraugel morreu, consumindo toda a sua saúde restante, e as chamas de Grid. Se assim for, o vencedor final é. Mas surpreendentemente, o jogador Grid também morreu. Ambos os jogadores se desconectaram. O resultado é uma lacuna extremamente apertada. O vencedor final será decidido após a revisão das imagens gravadas. Kraugel ouviu que, com os cabelos brancos, Grid havia derrotado a primeira espécie de Yata e completado o julgamento do arquipélago. À primeira vista, aquele movimento não era realmente de Grid, mas parecia algo diferente. Apenas a saúde recuperada da lança voadora com o anel de Elphinstone pareciam ser dele. A vitalidade de Grid não se recuperaria o suficiente e o poder de Taira não poderia ser ativado. A habilidade de Kraugel foi lançada meio passo à frente do fogo de Grid. Kraugel estava muito decepcionado com o compromisso que havia feito com a associação por sua mãe. Nesta batalha, ele tinha lutado com toda a sua força até o último momento. Graças a Grid, ele teve um pouco menos de fardo e se sentiu mais aliviado. Kraugel só podia agradecer ao Prota. Falando nisso, a diferença é de 0,1 segundos. Como resultado do teste, a primeira pessoa cuja saúde retornou a 0 foi Grid. O vencedor da partida final foi Kraugel. O painel de notificações também mostra que o nível retorna a 1. Kraugel mudou para a classe lendária de Santo da Espada. Apenas um segundo mudou completamente o destino. Com este resultado, a Rússia conquistou o primeiro lugar no segundo torneio nacional internacional. Foi uma guerra longa e cansativa, mas Kraugel conseguiu. Agora ele se lembra de sua mãe, pois pode ser abraçado novamente por mãos calorosas e cheias de belas lembranças. Ele voltará em breve. Grid também retornou.
Ele só pôde suspirar e perceber que ainda tinha um longo caminho a percorrer para alcançar o topo, mas a diferença certamente se estreitará. Foi neste momento que a imagem de Kraugel derramando lágrimas apareceu diante dos olhos de Grid. O jovem parecia mais animado pensando que a evidência mostrava que ele era o oponente que o fez chorar, porque teve sorte de vencê-lo. É naturalmente divertido. A cerimônia de premiação e a cerimônia de encerramento serão realizadas em breve. Os jogadores são convidados para o estádio. Grid disse a Lawel que não havia necessidade de recrutar Kraugel para a equipe, pois, acima de tudo, o oponente que ele tinha que superar deveria estar à sua frente, não atrás dele. Mesmo que ele tivesse Kraugel, uma famosa espada, não se tornaria uma lâmina para os outros usarem. Grid resolverá tudo sozinho. Dizendo isso, ele caminhou em direção a Kraugel para conversar. Ele pensou que Grid veio pressioná-lo a se curvar e se juntar ao seu clã Overgiared. Essa é provavelmente a mentalidade das grandes guildas querendo direcionar todos, mas ele ficou extremamente surpreso quando Grid disse que queria ser amigo. Apenas sendo amigos, você tem status suficiente para me fazer entrar na guilda. É só que podemos contar um com o outro quando necessário. Ele também parecia muito miserável quando teve que competir sozinho. Você está sentindo pena de mim? Que pena! Lembrando do terrível passado, eu também queria salvá-lo dessa situação. Quer você goste ou não, se continuar fechando a porta sozinho assim, não conseguirá muitos amigos. Você também precisa de amigos ao seu lado. Então, quando enfrentei ele dentro da arena, me senti muito confortável e mais confiante. Você não vê que talvez todos nós estejamos cansados de você? Veja o fim da partida. Então, vamos nos encontrar ocasionalmente para competir ou algo assim, para nos sentirmos competitivos. O que você acha? Ouvindo essas palavras, Kraugel viu que Grid era completamente diferente do que quando estava em Heidan. As palavras são desajeitadas, mas confortáveis, teimosas, mas diretas, a alma é pura. Kraugel respondeu imediatamente, com certeza, você está satisfeito apenas sendo amigos, certo? Sem arrependimentos, certo? Grid deu um sorriso e disse, se eu te chamar, você deve vir imediatamente. O assunto de sua mãe também foi resolvido. Vamos dizer que você tem um amigo agora, mas ser chamado de amigo é um pouco diferente. Se sua mãe se recuperar, leve-a para a Coreia. Eu vou cobrir todo o custo que vocês terão, tudo por minha conta. Obrigado. Eu definitivamente irei. A jornada de quase um mês finalmente chegou ao fim. A classificação final foi anunciada. O primeiro lugar geral é a equipe russa. Kraugel e seus companheiros também neutralizaram todos os perigos. Se você se permitir, confie mais nos outros. Você se sentirá mais confortável, como o Grid compartilhou. Falando nisso, não podemos ignorar o desempenho de Grid, que varreu sozinho todas as 5 medalhas. Nosso cara está dando uma entrevista, mas seus olhos estão olhando para outro lugar. Yura teve que usar uma toalha para limpar a saliva que escorria de sua boca, mas ele entendeu errado e a olhou com olhos em forma de bala. Os líderes devem entender os corações dos membros da associação, mas não podem entender os corações das mulheres. Parecia que Grid nem tinha o conhecimento mais básico sobre flertar com garotas. É tão lamentável que ambos estavam solteiros desde o início. Grid recebeu a recompensa do Ferreiro de Adamantium, pedra de sangue e 20 milhões de dólares recebidos de taxas de publicidade do grupo Heng, e adicionou um buff especial para todos os jogadores nos países do ranking. Grid colheu muitas coisas em seu festival, que estava gradualmente chegando ao fim. E há mais uma coisa, os resultados do investimento de 10 bilhões em um ano e um mês finalmente foram revelados. Grid tem uma nova casa para sua família. O prédio se chama Yangvo Entretenimentos. Este prédio pode ser ocupado, e os andares restantes também podem ser alugados. Ele finalmente preparou uma base financeira sólida. Chegou a hora de Kim Yeon, que conquistou o Eternal com o poder do Império Sahara, sorrir.
Goste ou não, é hora de desbloquear o terceiro avanço especial de Grid. O 15º item lendário é a chave. Neste momento, em um voo, Kraugel estava olhando as informações em seu telefone, que eram sobre a classe de espadachim. Mesmo que apenas o título permaneça, o potencial desta classe é enorme. Não houve problemas com a restauração de níveis graças ao buff de aniversário do torneio, mas é uma pena que o sensor passivo de habilidades tenha sido removido. A habilidade ativa supersensorial foi transformada em uma estatística, o que significa que os supersentidos são uma espécie de status de crescimento, graças ao qual Kraugel será muito mais forte. Grid provavelmente sentiu que um novo capítulo se abriu, porque seu potencial não é inferior ao das outras 4 pessoas que buscam o topo principal de Satisfy. Ares, o demônio branco, a irmã do demônio negro e o contrato de Bali Agnes, todos eles eram pessoas que perseguiram persistentemente seus objetivos, assim como Kraugel e Grid. Perto do reino de Belto, do outro lado de Heidan, há um exército. 2 pessoas estão conversando. Estavam falando sobre Kraugel desaparecendo das classificações e também sobre o reino de Belto. Era um reino pobre que nem mesmo tinha fundos militares devido a ter que pagar grandes quantias de dinheiro ao Império Sahara. Portanto, muito poucos jogadores usam Belto como base. À medida que o número de pessoas avançando para a terceira profissão aumentou, as missões de invasão também aumentaram. Isso significa que as pessoas entraram em uma era onde bestas famintas vagam por toda parte. Assim que você pisa aqui, todos são suas presas. Claro, o mesmo vale para a terra e o território, ou até mesmo o território marinho profundo. Na terra da tribo das bestas demoníacas, o reino das sereias, há um exército varrendo o local. Eles querem destruir tudo. Estas são pessoas da gangue Bland, sanguinárias e cruéis. Sua missão desta vez é conquistar o maior número de corações possível da tribo do mar, era isso que a rainha Marie do Sahara estava ansiosa para fazer. Voltando aos outros 2, o reino de Belto era muito pequeno e ainda estava longe de se tornar um reino como o Sahara. Se você quer se tornar um imperador e devorar um continente, deve agir constantemente. Essa pessoa é Ares, o rancor não oficial, o deus da guerra. E deste lado está o demônio branco e o demônio negro, irmãs da gangue Bland. A caça é o instinto do ser supremo. Neste momento, o inimigo havia entrado na cidade. A força inimiga é muito forte, os soldados do mar estão caindo um a um. Esta pessoa que está lutando se chama Galon, o príncipe da tribo da água. O rei da tribo da água está em um sono profundo e não sabe quando acordará. Agora, os guerreiros mais fortes da tribo da água, os príncipes, devem se levantar para proteger a tribo das sereias. O primeiro príncipe da tribo da água, Pau, também está tentando lutar contra o inimigo. No entanto, magia, lanças, espadas, nada disso pôde derrotar aquela mulher de cabelos brancos. Pau se perguntava como poderia salvar a tribo das sereias daquele terrível monstro. Tudo isso está acontecendo porque a mulher descobriu este lugar, atraindo pessoas mais para cá. O nome dessa mulher é Eufemina. O reino das sereias é um reino pequeno, com poucas pessoas o visitando recentemente devido à falta de áreas de caça e missões. Mas se você tem o título de amigo da tribo da água, graças à tranquilidade característica do mar profundo escondido, pode acessar muitas missões ocultas aqui. Para poder fornecer o catalisador mágico para a forja, Lágrimas de Sereia, conforme solicitado por Grid, desde que Heidan foi reconstruída, ela foi a primeira pessoa a descobrir e viver aqui. Este é o paraíso de Eufemina. Falando do colapso iminente, o profeta da tribo das sereias previu que em 4 meses homens maus estariam mirando no coração da tribo da água, que contém uma enorme quantidade de poder mágico, e invadiriam o reino. A segunda pessoa a se comunicar com a tribo da água após Mumud, a discípula de um grande mago, Eufemina, tem a tarefa de proteger a raça das sereias contra pessoas desconhecidas. Se ela pudesse se tornar a guardiã do reino, seria um título maravilhoso, mas é claro que o que Eufemina mais esperava era o livro de magia de Mumud. Muitos documentos dizem que Mumud era um mago muito melhor do que seu professor Brown, deve ter sido um grande homem.
Mesmo que Eufemina tenha acumulado gradualmente pontos de amizade com o rei Machon da família real das sereias, os príncipes conservadores ainda desconfiavam dela. Mas se ela pudesse maximizar seus pontos de amizade através desta missão, então se alinhar com uma guilda que usa bons itens se tornaria mais viável. Eufemina pediu apoio a Grid, então teve tempo suficiente para se preparar para esta profecia. Se houvesse reforços, ela seria capaz de proteger a tribo das sereias. Ela acabará de ganhar um aliado, no entanto, o incêndio aconteceu um mês antes do previsto. Só se passaram 3 meses desde então, e o inimigo atacou este lugar ainda mais rápido do que o previsto. Os reforços da equipe de Grid que ela pediu só chegaram 3 semanas depois. Eufemina queria se conectar com Grid, mas não pôde. Ela teve que informar Lawel. Mas, até a mensagem para Lawel falhou. Naquele momento, alguém apareceu bem ao seu lado, de forma sutil. Desde quando o inimigo está por perto? Ela imediatamente usou a água louca para atacar, embora não tenha muito poder. Este é o ataque de rank S mais incrível da Eufemina. Mesmo que tenha sido atingido diretamente pela água louca, a demonia negra ainda resistiu. Ela não levou dano graças à armadura elemental anti-água preparada antecipadamente. Este é o demônio negro, da guilda da lua sangrenta, a irmã gêmea do demônio branco. O demônio negro também se preparou cuidadosamente para usar o pingente de jade caótico para bloquear a comunicação aqui com o mundo exterior. Como o plano foi seguido, a situação estava muito perigosa para Eufemina, mas ela também havia feito algumas contramedidas. Não há outra maneira, ela deve proteger a tribo das sereias com sua própria força. Enquanto isso, no prédio de Grid, ele estava movendo as coisas aqui. Tum também está aqui. O jovem se recusou a usar o serviço de mudança, mas fez tudo sozinho. Grid também deixou Tum se mudar para o 5º andar sem nenhum depósito. Em vez disso, ele teve que ajudar Grid a se mudar. Tum também concordou. Ele disse que Grid, um produto do grupo Rai-san, também precisa praticar para se acostumar. Grid nunca teria imaginado que a habilidade que adquiriu veio de uma sala de jogos com os preços mais baixos e a taxa de sincronização do jogador também era bastante baixa, mas com itens de patrocinadores de nível Diamond. É um modelo de cápsula extremamente cara com uma taxa de sincronização extremamente alta em um nível completamente diferente. A garota conhecida como a Joia Escondida do clã Overgeared é quase desconhecida devido à sua falta de atividades externas, mas ela tem a capacidade de ser ativa em muitos aspectos diferentes, aproveitando a habilidade de copiar habilidades e a capacidade de improvisar em qualquer situação. Esta é a sua força, que a torna capaz de operar de forma independente. Claro, isso requer dinheiro para copiar habilidades de alto nível, o que é difícil de conseguir, então essa habilidade nem sempre funciona como esperado. Para completar esta missão, ela tem se preparado por muitos meses. Eufemina estava atualmente em sua melhor condição de luta. Desde que as habilidades dos rankers de alto nível sejam usadas corretamente, Eufemina pode derrotar o demônio negro. Falando nisso, ela desencadeou o movimento Fogo do Inferno, que é uma magia de classe S que queima tudo dentro de um raio de 8 metros com colunas de fogo de grande área e grande dano. O demônio negro era tão rápido que nem mesmo o direcionamento podia captá-lo, mas no final, Eufemina encontrou uma maneira. Se você quiser neutralizar o demônio negro, um ataque de área ampla com dano em área é especialmente eficaz. O próximo movimento foi um campo de gravidade que derrubou o demônio negro no chão. Mesmo que ela estivesse sentindo dor, ela ainda sorria significativamente. Eufemina continuou a atacar continuamente. Em 5 minutos, Eufemina usou até 8 habilidades do demônio negro, mas enfrentá-lo daquela forma não foi ruim, porque ele era um inimigo bastante forte. Mas mais uma vez, aquela voz apareceu bem atrás dele. Essa garota fofa é muito forte. Onde você esteve todo esse tempo? Minha irmã está curiosa sobre o que você fez. Eufemina imediatamente deu um passo para trás, de alguma forma ela estava claramente morta. É um clone? Isso é possível? É uma gêmea?
Para piorar, o demônio negro não tinha nenhum ferimento. Eufemina se sentiu realmente mal agora. Ela se perguntou se ainda poderia salvar a tribo das sereias lá fora. As pessoas cruéis estão atacando por toda a parte. Esta é a missão de nível SSS deles. Apenas 30 pessoas foram escolhidas para vir aqui. Além disso, cada pessoa também trouxe consigo 1000 mercenários. O terceiro príncipe veio aqui e saiu para lutar, mas assim que chegou, foi gravemente ferido. Ele ainda tentou o seu melhor para lutar persistentemente. A força do terceiro príncipe é pelo menos a de um famoso NPC. Eles pretendiam chamar mais pessoas para atacar o terceiro príncipe, mas pelo menos 3 pessoas precisavam mudar para o nível 3 para detê-lo. Falando nisso, ao lado, um assassino está se preparando para atacar a mãe e a criança sereias. Porque o terceiro príncipe interveio, ele foi pego de surpresa e foi atingido nas costas. Ele também usou pessoas da tribo das sereias como escudos. O assassino estava muito satisfeito, porque seu plano funcionou. O terceiro príncipe não pôde atacar e foi ferido. Havia 10 vezes mais soldados da tribo das águas, mas esse grupo de pessoas era muito forte. Até o exército do primeiro príncipe estava em perigo. A rainha Marie abrigava ambições de tomar o controle do império, nomeando seu filho, o quarto príncipe, como príncipe herdeiro. A ambição do imperador começou seduzindo o coração do imperador, que está sofrendo após a morte da rainha. Ela recrutou nobres e reestruturou os Cavaleiros Vermelhos para tomar facilmente o controle. Os Cavaleiros Reais reformados, sob a liderança de Onge, eram considerados inferiores à geração anterior. Sob a tutela do Duque da Espada, todos os membros da Guilda dos Cavaleiros Reais agora têm o poder de um espadachim de topo. Os Cavaleiros Reais treinaram com sucesso e tiveram muitas vitórias. O status de Marie cresceu cada vez mais. E a admiração do imperador por ela também cresceu. No entanto, a situação mudou repentinamente quando o imperador considerou os 5 pilares como suas pessoas mais próximas. O imperador Jonar começou a controlar as concubinas imperiais através de suas ordens. A intenção do imperador era tirar à força essa força militar que havia sido treinada apenas para lidar com ele. A concubina real começou a sentir que o imperador estava perdendo o controle. Suas preocupações aumentaram quando a pessoa que conhecia sua verdadeira identidade como Asmel foi sequestrada e desapareceu. A concubina real precisava de um cão leal e de uma espada própria que ela pudesse controlar completamente. Uma raça que construiu uma civilização com força e poder mágico superior ao dos humanos. A fonte do poder da tribo das águas. Esta bela criatura tem um coração cheio de imenso poder mágico. Ela encontrou uma maneira de usar esse poder mágico e precisa de força. Ela precisa trazer de volta o maior número possível de corações de sereia. Não, ela precisa trazer todos de volta. O cão leal da rainha não é outro senão Baku, o demônio branco. A rainha Marie tem como carta secreta os Cavaleiros da Rosa. Voltando a Eufemina, ela já tinha visto a imortalidade antes, mas ser revivida assim é a primeira vez. Esta luta parece muito difícil. Eufemina adicionou técnicas de punição, esperando terminar logo. Esta situação é muito perigosa. Se os inimigos fossem todos tão fortes, Eufemina não seria capaz de lidar com isso. Falando nisso, o demônio negro apareceu bem acima de sua cabeça com uma voz familiar. É verdade que uma barata não morrerá depois de lutar com ela, mesmo sem ressurreição, o demônio negro ainda é um oponente forte. Como ela tinha que proteger os prédios na cidade, Eufemina não podia ignorá-lo. O que é mais importante é que o número de respostas não pode ser previsto antecipadamente. As habilidades acumuladas de Eufemina, mana e resistência estavam se esgotando cada vez mais. Se fosse Grid, haveria uma maneira de lidar com isso. Eufemina de repente sentiu muita falta dele hoje. Neste momento, o demônio negro avançou para atacar. A mulher tinha lágrimas nos olhos e apertou os dentes, só podia ficar parada e assistir dezenas de vidas desaparecerem a cada segundo.
Ela não pôde salvar esse clã de sereias que estava à beira do colapso. Em outro lugar, um grupo de pessoas estava voando em um dragão, deslizando pelo mar. É um grupo de pessoas de uma guilda que usa itens genuinamente poderosos. Eles estavam seguindo as instruções de Lawel para analisar os pontos fracos da batalha de defesa subaquática antecipadamente e aprender sobre o terreno deste lugar. Acompanhando-os está um personagem muito especial, Heracats do Japão. Ele ainda tem aquela personalidade aristocrática, sempre condescendente e superior aos outros, mas assim que Regas disse algumas palavras, algo mudou. Uroi, volte agora, Katz caiu do dragão. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, teremos vídeos novos apenas na segunda galera, estarei indo visitar meus pais do interior. Pessoal, quem quiser doar para o canal, qualquer pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho, vocês não têm ideia. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.